Estamos começando mais uma edição do nosso podcast e eu com isso, que é justamente uma nova forma de receber personalidades que impactam e que fazem a diferença na política gaúcha, mas de um jeito completamente desburocratizado, um jeito mais direto, um jeito mais pessoal. Você está acostumado a ouvir deputados, governadores, prefeitos e senadores de uma maneira mais formal. Geralmente esses representantes estão em alguma emissora se colocando e defendendo um projeto, falando sobre algo de sociedade. Nem sempre os gaúchos têm a oportunidade de ouvir os seus parlamentares e os seus representantes de uma maneira mais coloquial, uma maneira mais direta, como se você tivesse sentado com um deputado, uma deputada em uma mesa de bar, como se você fosse num happy hour com a sua deputada preferida ou com o seu deputado preferido. E por isso, nós estamos recebendo aqui hoje, meu amigo Marcelo Damin, a deputada mais votada do Rio Grande do Sul, que tem projetos, que tem simpatia e que justamente por ter esse jeito direto e encantador, tem uma votação histórica aqui no Rio Grande do Sul. Eu lembro ainda, eu muito jovem, ela mais jovem ainda, quando ela virou deputada estadual. Eu era repórter lá da Rádio Gaúcha e fiz uma das primeiras entrevistas, porque era um case, uma jovem deputada, e como a Anne Ortiz mudou daqui para lá. Não de posicionamento, firmeza, mas como ela se tornou mulher, mudou a voz. Eu até vou recuperar esse áudio nesse podcast pra mostrar pra ela que eu tenho... Mudou o cabelo, o cabelo tá branco agora, tudo. Né? Mãe, isso é muito bacana e a gente tem a honra de receber hoje a deputada estadual mais votada aqui do Rio Grande do Sul, deputada estadual Anne Ortiz. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Ao podcast. E eu com isso porque é o que geralmente os jovens e essa turma dos 20, 30, 40 falam quando ouvem de política. E a gente tá aqui para mostrar para eles que a política influencia 24 horas no dia a dia. A vida de todos nós. É verdade. Maravilhoso. Parabéns pelo nome. Achei muito criativo. Tudo bem contigo, deputada? Tudo ótimo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. Lembrando dos... quase 8 anos atrás, né? A gente vai... As ideias continuam as mesmas, mas o cabelo quanta diferença, né? Eu lembro que na época, na Gaúcha... Eu já tô pintando, né? Porque senão não segura mais. Eu lembro que ela era tão jovem e ativa, e ainda é, que eu começava às 3 da manhã na Gaúcha com o Macedo, eu e o Felipe Daroit começava o programa. E muitas vezes, não sei se a Anne perdia o sono, 4, 5 da manhã ela nos mandava mensagem, Twitter e tal. Era muito bacana. Lembra, né? Lembro principalmente em dia de chuva, né? Com os alagamentos aqui estragos da capital, né? Bairro São João, Santa Maria Gorete. Quando dava temporal, já tava mandando as fotinhos pra eles ali da 25, da Dona Sebastiana, 11 de agosto, tudo debaixo d'água. É a primeira mulher nesse podcast, né, Damin? É a primeira mulher. Um ramo, na verdade, a área, né, da política, ela é dominada por sua grande maioria, por homens, né? Até conversando informalmente algumas vezes, a gente vê uma dificuldade grande de se conseguir mulheres para se cumprir a cota, né? É muito difícil, né, Anne? Às vezes as mulheres não querem, né? A gente vê assim, tem alguns aspectos, tá? Primeiro que as mulheres não querem participar ou pensam muito, porque a política realmente é uma coisa complicada, né? E aí, se tu for pensar, assim, todos os poréns, né? E aí a mulher começa, não, mas... eu vou entrar lá, é um ambiente que tem, né? É um ambiente mais masculino, isso é óbvio, né? Não precisa nem dizer, mas tem essas questões, assim. Uma vez, eu sempre conto essa história, foram algumas gurias lá na Assembleia falar comigo sobre a participação da mulher na política. Eram 7 ou 8 gurias, assim, numa escola. E aí, Anne, por que tu acha que tem poucas mulheres na política? A questão das cotas e tal. E daí a gente conversou bastante. E aí, no final, assim, da entrevista, eu perguntei pra elas, tá, gurias, e qual de vocês que vai concorrer? Nenhuma! Então, não, eu não, vou fazer outra coisa. Eu falei, pô, tá aí um Mas você acha que é muito pelo medo de não dar certo? Ou mais porque falta coragem, ou falta incentivo? Eu acho que... uma criação machista também? Que falta um pouco de incentivo, que falta a mulher pensar sobre isso, assim, sabe? Tu enxergar e dizer, eu quero ser também da área da política.
a gente trabalha muito, né? O Walter sabe, conhece bem o meio. O Damin também tá agora... Tá entrando nesse meio. Conhecendo bem. A gente trabalha muito. Então, assim... Bom, eu cheguei aqui, pra quem não sabe, né? Eu cheguei aqui hoje com meu filho, né? Com o Pedro, porque ele não... Quase chorando, né? Não deixando a mãe ficar. Assim. Ele queria ficar comigo. Eu já tinha passado o meio dia inteiro fora. Então, assim, cheguei em casa. Ele... Não, que eu quero junto. Ele falou, eu quero ir no trabalho junto e tal. Eu falei... começou a chorar, então... Como já tinha ficado o dia inteiro fora, então tá, vamos junto. Daí trouxe junto aqui. Então, tem essas questões, assim, também. Principalmente quem é mais jovem, né? Eu entrei na política, eu não era nem casada ainda. E aí depois tu casa, pensa em ter filhos. Então, tem isso. Como é que tu vai conciliar, sabe? Sempre tem muita gente que me pergunta isso. Eu não sei se os homens recebem a mesma pergunta. Por exemplo, assim... tu vai concorrer a... sei lá, deputado federal, senador. Tá, e os filhos, como é que vai fazer? Entendeu? Então, assim... Não é uma preocupação masculina, né? Se é o homem, é uma progressão, né, de carreira. Se é a mulher, tem que... Tá, e os filhos? São dois, né? São pequenos. Então, assim, rola um pouco essa questão. Tu usou o termo, o aspecto ali na Assembleia Legislativa, um ambiente muito masculino. É um ambiente muito masculino ou ainda o machismo impera, na tua opinião? Assim, eu acho que tem episódios, tá? Eu não vou dizer, o dia inteiro lá a gente tá na luta contra o machismo. Não é assim, sabe? Não adianta também falar, como... Não é tão extremista. Não, assim, não é. Eu já passei por episódios machistas dentro da Assembleia, mas também outros que a gente discute de igual para igual. E, assim, no dia a dia normal, eu não sinto isso, sabe? Dentro da Assembleia Legislativa, assim, o peso ou a questão do preconceito. É mulher e tal. Não, a gente tem o nosso espaço lá. Nós ocupamos e a cada dia, acho que... Nós temos uma evolução aí e vitórias ao longo do tempo. Então, não adianta dizer, as coisas são difíceis. Mas tem episódios, né? Episódios pontuais. Sim, e eu já sofri, inclusive, com alguns deles. Agora... Como, por exemplo? Por exemplo, o que é, pra mim, assim, o mais impactante deles foi quando eu tava na... Eu tive o Pedro em 2019, né? O meu primeiro filho. E já estava no segundo mandato. Tirei licença maternidade. A licença maternidade na Assembleia são 4 meses. Não tinha licença maternidade antes. A deputada ganhava nenê. Ela tinha que tirar a licença saúde. Se ela saísse, né, de licença, era a licença saúde. E ela automaticamente era substituída pelo suplente. Então, isso tem um prejuízo muito grande para o trabalho parlamentar. Sim. Porque não sou só eu a minha figura lá. Eu tenho uma equipe, né, que trabalha junto comigo. Tem os meus projetos lá tramitando na casa. Enfim, então... se conquistou isso. Era substituído por aqueles meses que tu ficava fora e ele ficava com o teu staff lá. Sim. Não, entrava o primeiro suplente, é um outro deputado que tem direito... Bota todo o staff dele, o teu sai... Isso, põe todo o gabinete dele e tal. Uma bagunça. E daí, tipo, o mandato parlamentar da mulher sabe? Sim. Interrompido. E aí, até... sem ser na legislatura passada, na outra, tem um exemplo de uma deputada, da Ana Afonso, que ficou 15 dias e depois teve que voltar com o nenê pequeno, justamente porque senão ela assumiria o suplente e aí ela teria que perder todo o trabalho dela parlamentar. Então, a partir já da legislatura passada, já se tem a questão da licença maternidade, sem a substituição. Que fica mais ou menos como uma licença saúde até 4 meses. Um homem e uma mulher podem sair de licença saúde até 4 meses, que não é substituído pelo suplente. Então, eu fiquei 2 meses e meio de licença maternidade, decidi voltar, porque eu queria voltar. Eu voltei no dia da votação do fim do plebiscito Agora, eu não sei se era o fim do plebiscito ou era a venda da SE. Não, era o fim do plebiscito. Fim do plebiscito. Fim do plebiscito para tirar, né, a exigência do plebiscito da nossa Constituição Estadual. Para poder privatizar sem ter que fazer um plebiscito com a população. Exatamente. Para poder privatizar a SE. Então, isso para mim era um tema muito importante. Era uma bandeira minha de campanha, inclusive. E eu achei que eu
deveria estar na Assembleia votando naquele momento. Então, abri mão do resto do tempo que eu teria de licença maternidade e voltei com 2 meses e meio. Logo em seguida, e durante o tempo, antes de eu sair de licença e durante a licença, estava tramitando um projeto que para mim também era muito importante, que era um projeto de minha autoria, que terminava com a aposentadoria especial dos deputados estaduais. Como é que isso funciona? Tá? As pessoas às vezes não entendem muito como é que funciona. O parlamentar, o deputado, chegava lá, se elegia, né? Da mim se elegeu o deputado estadual. Aí a casa te pergunta, tu quer contribuir para a Previdência INSS ou tu quer contribuir para a Previdência Especial? O que significa contribuir para a Previdência, para o Fundo Especial? O deputado aporta X por mês e a Assembleia Legislativa, com o dinheiro dos impostos, do pagador de impostos... Aporta mais um tanto. 2X. Ah, 2 o vezes dobro? o dobro do valor que tu paga. Sim. Por que isso? Depois tu pode te aposentar de forma proporcional ou de forma integral, dependendo do número de mandatos. O meu pai fazia isso quando era pequeno. O que tu botar no cofrinho, eu dobro. É mais ou menos o que o governo fazia. É o que meu pai fazia. Tu bota 5 pila no cofrinho, eu boto 10. Do dinheiro dele, né? Não do dinheiro dos outros. O dinheiro do pai. O Mas governo, no caso então, seria ele pai. pegar dinheiro dos outros. É, o governo tava sendo um pai. É isso aí. É mais ou menos isso. Maravilhosa comparação. Então, assim, aí eu entrei com o projeto pra acabar com isso, entendeu? Tipo assim... nós tinha já uma possibilidade, por exemplo, do deputado sair. Eu decidi entrar na Previdência Especial, mas não quero mais. Então, já tinha sido aprovado na Assembleia a porta de saída. Só que não me serve uma porta de saída se a porta de entrada continua aberta. Claro. Sim. Então, assim, o meu objetivo era acabar com isso, encerrar. Terminou, revoga a lei e acabou. E aí, qual era, só uma curiosidade, qual era a quantidade de deputados que adentrava nisso, que ia nesse dobro aí? Era muito grande? Tinha uma época que teve uma quantidade 80%. boa, assim. Quase aí depois todo mundo. alguns saíram e tal, mas chegou a ter uma boa quantidade. Sim. Porque a população também cobra, o eleitor cobra, né? E aí, aí entrei com o projeto e começou uma luta enorme para fazer o projeto tramitar e depois para fazer o projeto chegar a plenário e ser votado. E aí estávamos votando o projeto que revogava a lei. Então, todos os deputados tinham que sair, eles receberiam o dinheiro que eles aportaram, o dinheiro da Assembleia voltaria para o caixa da Assembleia. Claro. Mas isso não é tão claro assim, porque alguns queriam levar tudo embora. Né? Aqui a gente diz sim, óbvio, né? Mas, né, não... Imagina a briga lá dentro para não deixar. Então, assim, Então... no dia da votação desse projeto, projeto em plenário. Aí, no dia da votação desse projeto, teve um deputado lá, um colega, que disse o seguinte... porque a deputada Ana Ortiz fala de privilégio, que combate privilégio e tal, mas ela usufruiu de um grande privilégio porque ela tirou licença-prêmio. Ainda chamou a licença maternidade de licença-prêmio, de privilégio de licença-prêmio. Que absurdo. Porque ela tirou licença-prêmio. Quem falou? A Anne não precisa falar, eu posso. Não. Ela não precisa falar, daí fica a minha palavra. Aí depois tu chama aqui pra direito de resposta. Foi deputado que falou? Foi um deputado. Mas quem? Até é bom dizer. A Anne não precisa falar, eu posso. Tá bem? Edgar Preto. Não foi. Não foi? Não, foi. Carlos Gomes. Não, Edgar Preto não ia fazer. Não ia falar isso. Não, pelo Sérgio contrário. Pérez. Sérgio Carlos Gomes também não ia falar. Sérgio Pérez. E tá aqui o direito de que partido Claro. ele é... Republicano. Republicano. Tá aqui a cadeira, viu? Pro dia de Pode resposta. vir aqui, claro. Pode vir, inclusive, com a Anne aqui tomar uma. Bom, e daí tá. Então o colega lá, o Sérgio, subiu na tribuna. Claro. E falou o seguinte, porque a Anne... tu sabe que dá pra buscar lá depois, né? Sim, fica na memória ali. Fica o que ele falou. Não, porque a Anne tá usando de um grande privilégio, que tirou licença-prêmio, e o gabinete ficou aí, e se ela realmente... E o gabinete ficou recebendo, e ela ficou recebendo, e se ela realmente fosse contra os privilégios, o gabinete inteiro devolveria o salário, e ela devolveria também o salário pra Assembleia. E aí eu falei, não dá, né? Aí os colegas, não, Anne, deixa, não responde. Daí eu falei, não, tem que responder, sabe? Essas coisas. E eu acho que é isso. Quando a gente escuta um absurdo desses, a gente não pode se calar. Tem que responder. Sim. Sabe? Porque, primeiro, que licença-prêmio, licença maternidade não é nem licença-prêmio e nem um privilégio. Isso é um direito adquirido da criança. Claro. É um direito da criança, né? Então, assim...
E por mais que eu tivesse 4 meses, né, pra ficar com meu filho, cuidando dele e amamentando, eu ainda optei por voltar antes pelas minhas responsabilidades com os temas de interesse do Rio Grande do Sul, principalmente aqueles, né, que eu tenho como bandeira. Então, e aí eu subi na tribuna também, respondi, né, pra ele, se lá na igreja ele também fala, né, pra aquelas mulheres, né. Pras mães lá. Pras mães que frequentam a igreja, se quando elas saem de licença maternidade, elas estão, na verdade, usufruindo de um privilégio e não de um direito da criança. E aí, bom, aí deu toda aquela confusãozinha ali, mas de alto nível, né? Claro. Mas... Bate-boca intelectualizado. Mas eu não deixei passar, né? Alguns falaram, Anne, deixa. Eu falei, não vou deixar, sabe? A gente não pode deixar isso, porque quem tá ouvindo, quem tá assistindo a TV Assembleia, ou quem escuta isso, sei lá, numa rede social, enfim... pode até tomar aquilo como verdade, sabe? Claro. E isso é muito complicado. Então, a gente tem que deixar bem claro as questões. Colocar os pingos nos is. Isso. E outra coisa também que eu perguntei pra ele, eu nunca ouvi o deputado questionando os outros colegas homens que também foram pais durante o mandato, né? O Jefferson Fernandes foi pai, Gabriel foi pai durante o mandato, questionando sobre o tempo que eles ficaram fora de licença paternidade. O homem tira também, tem a licença última. É menos? É menos tempo, mas tem a licença paternidade. Claro. Então, assim, que eles tinham que devolver esse dinheiro para a Assembleia, né? Dos seus período que ficaram fora, né? O salário desse período aí correspondente ao tempo que ficaram fora. Então, assim, tem... Mas tu acha que isso foi machismo ou foi uma coisa mais pessoal? Pra tentar, de repente, te derrubar um pouco? Não, eu acho que foi um ataque pessoal, mas foi machista. Porque se ele quisesse atacar a Anne parlamentar, não a Anne mulher, ele não traria esse tema. Essa é a questão, entendeu? Não tem problema tu subir na tribuna, tu me xingar, tu questionar o que eu defendo, a gente fazer o embate político. Agora, se tu me ataca como mulher, e principalmente dentro dessa situação, porque a questão é a mulher, agora a mulher grávida, a mulher mãe, aí eu acho que o machismo, ele amplifica, entendeu? Sim. Justamente por esse... E aí tá um exemplo claro ali, entendeu? É só pegar as notas taquigráficas que vocês vão ler tudo que ele falou e como eu respondi. Então, porque ele podia falar outras justificativas, entendeu? Pra tentar manter isso, né? E ele até falou, e outros falaram, porque o deputado trabalha muito, porque o deputado tá dia e noite na rua, enfim, coisas que pra mim não são justificativas. Né? Aí, e pergunta pra população lá fora o que eles acham, se isso é uma justificativa pra tu poder se aposentar de forma especial. E a aposentadoria é o seguinte, com 2 mandatos, eu tô terminando o meu 2º mandato. Sim. Com 2 mandatos, a proporcionalidade do que tu recebe de aposentadoria é maior do que o teto do INSS. Sim. Então, tu pega uma pessoa que trabalhou a vida inteira, contribuiu pro INSS no teto... Ela muitas vezes não vai conseguir receber no teto do INSS e com 8 anos de contribuição, tu já recebia acima do teto do INSS. O deputado recebe, entendi. Entendeu? Então, assim, agora não recebe mais porque a gente revogou a lei e acabou com isso. Isso foi agora, esse ano? Foi em 2019. 2019. Isso foi em 2019. Então, assim, foi nesse 2º mandato. O primeiro mandato eu me dediquei para enfrentar um outro tema, né? Que foi a aposentadoria dos ex-governadores. Sim, que é um projeto bárbaro, espetacular, né? Projeto destacado no Brasil inteiro. Talvez um dos maiores projetos da história da Assembleia Legislativa. Que acho que foi o carro-chefe dos quase 100 mil votos, né? É que tinha que ser enfrentado, né? Eu cheguei lá na Assembleia, no primeiro dia, eu tomei posse, no primeiro dia eu apresentei o projeto. Foi no primeiro dia. Não esperei 2 dias, não. No primeiro. Foi o primeiro projeto que entrou. O primeiro. Porque assim, acho que a gente não pode ficar esperando. Tem coisas que são urgentes. E o projeto, esse dos ex-governadores, eu acho que ele tem uma questão. Não só a questão financeira, mas ele é emblemático, entendeu? Principalmente na imagem que as pessoas têm da política. Não, é o símbolo. Isso é o que mais vale. Eu falei isso no carro vindo aqui. É o símbolo que isso projeta, né? É impressionante, impressionante. O que a gente espera da política? Do que tu espera dos políticos? E a mesma coisa é esse. O mandato de parlamentar, seja de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, ele tem dia para começar e dia para terminar.
Ah, mas eu posso ser reeleito. Bom, tudo bem, parabéns. Agora, ele tem dia para começar e dia para terminar. Então, tu não pode ir para um mandato que tem um tempo estabelecido, achar que tu vai poder se aposentar por conta desse mandato, ou de um somatório de mandatos. Porque tem início e fim. Não é como uma carreira que tu tem lá o início, vai toda uma vida dentro daquela carreira. A gente tem os contratos renovados. A população gaúcha podia entender que a Anne já tinha feito um trabalho, pronto, agora deu, agora vai para casa. Claro. Então, assim, não é... Ah, mas eu estou aqui na Assembleia há 20 anos ou há 30 anos, meus parabéns. Mas todas as vezes o teu mandato começou e terminou. Claro. E ali teve E depois foi a uma prova. renovação daquele contrato, né? Anne, esse projeto que terminou com salários, com esse privilégio dos governadores, te colocou em um outro patamar, né? A tua votação expressa Sim. isso. Eu acho que é fruto disso, assim, é o resultado. Até porque eu estava concorrendo à reeleição, né? Então, não é uma novidade, uma aposta, é a validação de um trabalho que foi feito. Qual é o futuro político da Anne Ortiz? Ela vai agora deputada federal, que seria uma tendência quase natural, ou pode ter uma surpresa no meio do caminho, daqui a pouco ser candidata a governadora ou compor uma chapa, porque a gente sabe que isso acontece muito forte nos bastidores, daqui a pouco concorrer a vice-governadora. O que a Anne projeta, justamente porque faltam 10 meses para a próxima eleição? Pois é. Assim, ó, eu não vou mais concorrer a deputado estadual, né? Então naturalmente federal. Não, enfim, eu acho que eu tô ouvindo... Cumpriu o teu ciclo, digamos assim. Eu cumpri meu ciclo. Eu acho que uma reeleição, 2 mandatos, é um tempo bem Super legal, bom. um tempo suficiente para fazer um bom trabalho, para entregar. Agora, eu sou a favor da renovação, sempre falei isso. Apesar... de também ver que muitas vezes renovar por renovar só não adianta, né? Não adianta renovar nas pessoas, mas as ideias não serem ideias diferentes, né? Mais modernas, mais conectadas, assim, com os anseios da população. Mas eu não concorro mais a deputado estadual. Agora, o caminho natural, né? Seria eu concorrer a deputada federal, mas a gente tá vendo. Acho que tá muito aberto ainda o cenário, né? Sim. Tem fusões aí de partidos... Tem outras questões que podem acontecer de federação partidária, enfim, que podem mudar um pouco... O cenário. O cenário ali, o tabuleiro. Eu ainda acho que o cenário do Estado tá bem certo, né? Assim, tá bem aberto, né? E eu não concorri ano passado a prefeita aqui... Exatamente isso que eu ia te perguntar. Eu Quase não concorri foi, a né? prefeita porque eu tava... Rolou uma conversação ali pra que tivesse a prefeita? Sim, e tinha, né, eu tinha uma vontade minha, tinha uma vontade muito grande do partido, né, que eu concorresse, tinha uma expectativa do eleitor, eu fui uma das mais votadas de Porto Alegre. E por conta também da votação, acho que cria, né, um uma sentimento. expectativa, claro que sim. Só que assim, ó, eu tava num momento que eu queria ter outro filho. Eu sempre tive, assim, uma ideia de ter uma família com 2 filhos e tal. Eu tenho 4 irmãos. Então, pra mim, irmão é algo muito importante, assim. Meus irmãos são muito importantes na minha vida. E eu não queria que meu filho não tivesse a oportunidade de ter o sentimento que eu tenho, assim, pelos meus irmãos. Eu acho que é algo muito especial, assim, muito nobre, entendeu? Tu ter um irmão, tu ter com quem dividir, com quem literalmente tu dividir a vida, né? Então, a gente sempre quis ter 2 filhos, sempre. Então, eu tava me preparando para isso, para poder aumentar a família. E aí não acabou que a história, né, da prefeitura, assim, ficou para um... Abriu mão, de repente, para um futuro próximo. E não deu uma dorzinha quando o Melo vence as eleições? Não deu um arrependimentozinho do tipo assim... Não, daria se a Manuela ganhasse. Não, se a Manuela... Assim, quando eu retirei a minha candidatura, eu já... assim, retirei a candidatura e já anunciei o apoio ao Melo. Sabe, eu gosto muito do Sebastião Melo. Muito. Foi teu colega, deputado, parceiro. E eu fui vereadora quando ele era vice-prefeito. Então, eu conheço o Melo, sei que é um cara muito trabalhador, muito dedicado, sério. Tá fazendo uma boa gestão. Excelente, né? Então, assim... E aí, eu conheci o Melo, vice-prefeito. O Melo se elegeu deputado, a gente foi colegas, deputado na Assembleia. E o Melo
a gente tinha uma afinidade muito legal de pautas. Muito legal, assim, de combate aos privilégios. O Melo fez enfrentamentos importantes. Então... E um detalhe só, Anny, te interrompendo, tá? Não, Me desculpa, mas que eu não posso deixar passar. Pra quem não sabe, pra quem tá nos escutando, pra quem tá nos vendo, né? O Sebastião Melo se elege prefeito logo em seguida de uma eleição para deputado, onde ele fez 3 vezes menos votos do que a Anny Ortiz. Entendeu? Por isso, antes de eu começar a viver um pouco mais nesse meio, eu fiquei pensando assim, mas a Anny Ortiz fez 95 mil votos, o Melo fez 33, 34 mil. 1/3, então a Anny Ortiz entraria prefeita com favoritaça. Com pé nas costas, né? Por isso que eu perguntei se não rolou um arrependimento do tipo, será que não era para eu ser a prefeita? É assim, ó, eu tô muito contente com o trabalho dele, sabe? Eu tenho uma satisfação muito grande de ter, primeiro, participado da eleição do Melo, porque eu realmente fui muito parceira, assim, desde a construção da chapa dele, do Ricardo, até o último dia, assim, de pegar junto mesmo, assim, porque eu acreditava muito, e acredito, e aí o resultado tá aí para todo mundo ver, né? Acreditava que era a melhor escolha para Porto Alegre. Sim. Então, eu me dediquei muito para a eleição deles. Conversei muito com ela, a gente trocou muitas ideias, assim. E ele sempre respeitou muito a minha opinião e a minha posição, assim. Porque quando eu era candidata, ele nunca chegou assim e falou, Anny, retira tua candidatura e me apoia. Nunca, sabe? E ele deve estar pensando que bom que eu sou amigo da Anny. Não, ele porque se ela vem contra mim, ele é mesário. Ainda bem que eu tinha amigo, se dá bem. Ele foi um dia lá em casa, a gente conversou bastante. E ele falou, olha, Anny, a gente tá no mesmo campo político. Claro que se tu concorre, eu concorro, enfim... Já dividir. A gente pode dividir, né? Então, talvez se tu colocar a tua candidatura, como é que vai ficar a minha, eu não sei, vamos ver. Então, assim, ele é um cara muito parceiro, assim, não é um cara que é vaidoso, entendeu? Não, é o meu ego, eu quero. Ele tinha o sonho de ser prefeito de Porto Alegre, falou, mas vamos ver como é que vai ficar. E eu tava com essa questão familiar, assim, de querer mesmo ampliar a família e sei como é que é uma campanha. Eu participei bem da campanha dele, mas eu não sou a candidata. Quando tu é o candidato, é diferente. Claro. E uma campanha majoritária, ela te exige 200 vezes mais do que uma eleição, do que uma campanha ou de uma eleição proporcional. A Anny deve estar num tesão pra ter um cargo executivo, assim, tremendo, né? Eu tenho vontade. Tu és muito assim. preparado, claro. Eu tenho bastante vontade. Claro. Não pude aceitar convites porque eu não tenho suplente, né, do meu partido. Não tem, né? Esse que é o problema. Eu recebi até um convite do Eduardo Leite no começo do governo, mas eu não tenho suplente. Os meus suplentes são todos do PSDB. Então, porque a gente tinha coligação, aí tu né? abre mão e Nada quebra o partido. Não, perco a bancada. E o partido fica pouco sem esperto, pouco esperto o governador também, além de ser qualificado. Malandro. Põe um a mais da bancada dele. Além de puxar uma secretária, tem mais um aumenta a bancada do PSDB. do partido dele, Bicho né? é malandro. Não. Bicho é inteligente. Falando nisso, Anny, deixa eu falar, tu falava sobre partido, eu sempre te considerei muito independente, viu? E vou ser bem sincero aqui na minha concepção. Não, mas é pra isso, né? A gente A Anny Ortiz sempre foi superior à sigla partidária. Se fizer uma pesquisa hoje, muita gente nem sabe teu partido, mas vota na Anny por ter acabado com os privilégios, por ter essa maneira de comunicar muito bem. Anny, o Cidadania... Hoje ele é um partido fora Bolsonaro. Ele muitas vezes se manifesta até, né, junto com o Partido dos Trabalhadores, às vezes junto com o PDT. Deus o livre, né? Às vezes junto com o PSOL, mas é o que a gente observa nas redes. Como é que tu fica em relação a isso? Porque a gente vê teu posicionamento aqui em relação ao Estado, né? Como é que tu é? Tu é uma pessoa ao lado dos empreendedores, né? Quase um centro-direita, na minha... Eu sou centro-direita. Não tem como tu se juntar com o PT, com o PSOL, com o PCdoB, não tem como. Mas o Cidadania... CUT. Sim. CTN. Mas quando tu vê o Cidadania se manifestar no fora Bolsonaro com o PT e com esses partidos... A nível nacional. Sim. A nível nacional. E eu não vejo que isso seja um posicionamento da bancada também. Da bancada federal. Tá bem? Entendeu? Então, assim... E também o partido nunca me exigiu nada, nunca me cobrou nada, nunca disse, tu tem que ter esse posicionamento, tu tem que seguir essa linha. Jamais! Eu sempre tive o mesmo posicionamento, desde quando eu sou vereadora, eu sempre defendi as mesmas bandeiras. E nunca tive um risquinho, nunca assim, veio um pito lá de cima, Anny, vamos pra cá.
Nunca. Por isso que eu me sinto super bem dentro do partido, sabe? Pra poder justamente fazer o trabalho que eu entendo que tem que ser feito. Sim, agora tu pensa o pessoal lá de cima não tratar bem a Anne Ortiz. Não, então assim... Se dá um azar de tratar ela mal... A Anne tem espaço em qualquer partido. Aí. Não, mas eu sigo, vou ficar no Cidadania, vou me eleger. E o que a Anne vai fazer agora? Deputada federal, pode surgir uma possibilidade de ser candidata a governadora, vice-governadora, mas hoje, qual é o panorama da Anne? Hoje, eu... Pré-candidata. A federal. Hoje... Pré-candidata pra federal. Isso, Nada pode mudar isso. A não sei que alguma coisa no meio do caminho mude, mas a princípio é 90%... 90% deputada federal. Vamos ver, né? Um novo desafio. Claro. Eu acho que a gente precisa, né, renovar. Aí não só... que eu falei antes, né? Aquela renovação pela renovação, mas... pessoas com mais responsabilidade, assim. Acho que o Congresso... tá bem complicado, né? Renovou muito nas eleições de 18, mas não com qualidade. Não com ações, né? Porque os hábitos são bem parecidos da outra. É isso, né? A gente tá esperando aí, por exemplo, e o Senado, né? Que a renovação foi muito maior. Mas o projeto que combate supersalários está lá engavetado. Estão sentados em cima. Sim. Então, e ataca justamente quem tem que atacar, que é... a nata do funcionário público, né? Não... Quando a gente fala em super salário, está falando que... Não é o concursado ali do dia a dia, né? Quem tá lá no último pilar já, né? Da carreira, né? Quem tá no topo da pirâmide, né? Que recebe acima do teto constitucional, que tem um monte de penduricalhos. E esse projeto tem que ser votado. A economia que vai se ter com a votação e terminando com os super salários é astronômica. E então, assim, todos os projetos que forem para barrar esse tipo de coisa, como esses penduricalhos, os salários acima do teto, privilégios, eu sempre vou lutar para que passem ou contra esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, eu também sou absolutamente contra o aumento de impostos, né? Que até eu e o governador, a gente teve algumas conversas sobre isso, mas eu sempre deixei muito claro, desde quando ele nos procurou lá em 2018, em fevereiro de 2018, ele esteve no gabinete. Foi ele e a Paula, prefeita de Pelotas, para convidar, né, me convidar e convidar o partido para caminhar junto com ele na eleição de 2018. Essa foi a história que ele procurou os deputados e disse que não seria candidato à reeleição? Porque ele contou numa entrevista lá no Flow que ele procurou os deputados e ele conseguiu o apoio da bancada dizendo, eu não vou candidato à próxima eleição. Foi nessa época? Ele sempre disse que não seria contra a reeleição. Mas daí, nesse dia, eu me lembro muito bem que eu falei, olha, Eduardo, acho ótimo, vamos trabalhar, vamos conversar, vamos amadurecer a conversa. Só que assim, impostos, tu não conta comigo. Aumento de impostos não conta comigo. Ou para manter a alíquota elevada, né? E daí foi que eu votei quando era para... Quando a alíquota se manteve, né? Teve uma votação para manter a alíquota elevada. Uma para prorrogar em 2018, o aumento que teve em 2016. E outra no final de 2020. Isso mesmo. Né? Que foi por mais um ano, que é esse ano de 2021. Agora, dia 31 de dezembro, o imposto, tanto a alíquota geral... quanto as alíquotas nominais de combustível, luz, né, e telecomunicações voltam ao patamar anterior de 25%. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Eu quero saber da Anne, se ela tá gostando da pizza. Muito maravilhosa. Até quero... A gente sempre dá algumas notas aqui que são polêmicas, mas eu vou começar de maneira leve. A nota pra pizza hoje aqui, Anne, 0 a 10, claro. Véio. Pô, pizza 10. 10. Maravilhosa. O Diegão ficou vermelho lá. Eu vou falar assim, ó. Tá muito boa, viu? Tá muito boa. Essa aqui tá 10, essa aqui eu não provei ainda, vou provar. Essa aqui é 11, se tu deu 10 pra essa aqui, tu vai dar 11, é maravilhosa. Não, pra mim o 11 é aquela de cebola caramelizada. Ai, gente, aquela tá 11. Tá boa. Tá maravilhosa, aquela lá... Pra quem não sabe, a Anne já tá comendo faz tempo aqui, tá? Não Sim, sei se eu poderia contar, ali. mas a Anne já tá comendo faz uma hora e meia que ela tá comendo. Antes de gente começar a conversar, ela já tava comendo, Sim. É que tá amamentando, né, Anne? Justifica, tá né? Maravilhosa. Justifica, tá amamentando. Sim, aí viu, comeu só um pedacinho, né? Bem educadinha. Não, eu achei que tu ia dizer assim, Anne, eu dou 8
mas se o Diego separou uma sacolinha pra mim ali com umas 3, 4 pizzas, aí eu dou 10. Vou te ajudar aqui. Tem ali, pode dar 11, então tem separado ali pra ele. Maravilhosa. Tá bom. Maravilhosa. Então a gente vai falar dos nossos patrocinadores, né? Quem mais tá conosco aí? Vamos, então a Sálvia... Marcelo da A Min. Sálvia Taste Food, né? Maravilhosa pizza, essa pizza que a gente tá degustando, que a gente tem degustado ela junto com os nossos convidados. Tá nos né? prestigiando, é muito boa. E, inclusive, eu tava conversando com o Diegão ali nos bastidores, ele disse, ó, sigam lá, @Sálvia Taste Food e falem lá no chatzinho que viram no programa, que viram no E Eu Com Isso, e ele vai mandar um brinde, vai mandar uma pizza de brinde. Independente da promoção, do que vocês tiverem lá, falou que viu aqui no E Eu Com Isso, o Diegão vai mandar uma pizza de brinde, né? A gente tava combinando lá já. Eu ia falar 2, mas ele falou, não, uma, porque a pizza já tem um preço super bom, super justo, então, além da qualidade que é absurda, né? Sou uma companhia imobiliária, dito por muitos a melhor imobiliária de Porto Alegre, imobiliária de médio alto padrão, tá? Pensou em investimento, pensou em moradia, quer comprar um terreno para construir, sou uma companhia imobiliária que também está com uma promoção, está com uma campanha bem ampla, né? Você indica um amigo e ganha um presente da Soma. Então, tu tá lá no teu churrasco, no teu futebol, no teu evento, tu vai indicar um amigo e vai receber um presente da Soma. Seja uma geladeira, uma máquina de lavar. Pensa lá, tu tá lá na Assembleia, Anne, conversando com os teus amigos ali, com os teus colegas deputados, e um deles comenta assim, quero comprar um apartamento. E tu indica pra Soma. E aí a Soma te dá um presente. Aí daqui a um pouco, quando tu vê, tu recebe lá uma geladeira nova, uma máquina de lavar. Entendeu? Às vezes pode ser que receba, às vezes pode ser que receba até um carro, dependendo do valor do imóvel. Mas que presentão, pode receber até um carro, a Soma tá com essa campanha, né? O Voltaire já tá indicando os amigos dele aqui, porque o Voltaire já tá fazendo parte da campanha. E a gente tem a TG Harmonize, que é quem cuida dos meus dentinhos, que fez a minha harmonização, colocou minhas lentes, vai colocar as lentes do Voltaire. O Voltaire esteve hoje lá fazendo uma limpeza, semana que vem vai lá colocar os dentinhos dele bem bonitinhos. Semana passada eu tive que ir lá, a Anne não sabe, mas semana passada eu tive que ir lá segurar a mão do Voltaire, que ele falou, tá doendo, dói. Eu digo, não, peraí que eu vou aí. Fui lá, dei a mãozinha pra ele. Ele falou, não dói. A Thaís atendeu ele super bem. Que amigo querido. É amigo querido. Fui lá, peguei o carro, encostei lá na dentista, dei a mão pra ele. Ficou tranquilo, ele falou, não vai doer. Eu digo, fica tranquilo que não dói. Ajudei ele. Ô, Damin, qual é o espumante que a gente tá tomando e quem é que nos deu aí? O espumante que a gente tá tomando é espumante As Marias, da vinícola Malgarim. Que é lá de São Borja. A gente agradece ao prefeito de São Borja, que esteve aqui, deixou um estoque, Anne, de espumante, que se a gente for levar pro teu Réveillon, a gente garante a festa. Se a gente levar lá no Réveillon no Litoral Norte da Anne, que ela passa por lá, a gente garante a festa de tantos espumantes que o Eduardo Bonotto deixou aqui. E por último, Estúdios ProHub, nossos parceiros aqui. O estúdio maravilhoso. A Anne, inclusive, chegou e elogiou aqui Muito legal. Já ganharam todos os convidados que vêm aqui. Teve um convidado que veio aqui e não elogiou, Barba? Acho que não tem, né? Os nossos todos vieram aqui, elogiaram o retorno, elogiaram tudo. O estúdio tá maravilhoso. O pessoal é bem tratado aqui. Eu acho que o estúdio é fechado com a Anne também. Tá fechado com a Anne. Eu acho que a Anne chegou aqui e elogiou o estúdio também. Já fechou com a Anne. Não, e aí falaram, Anne, usa aqui o fone. E ela não usa o fone. É a primeira não vou usar. É que ela não quer estragar o cabelo. É o cabelo. Mas é que eu tô aqui, tipo, mais... Tô ouvindo vocês aqui melhor. Não, tá ótimo, mas o retorno é maravilhoso mesmo. Bom, vamos falar de questões pessoais, que é o que importa. Vamos. É mania, conhece uma coisa chamada mania? A pessoa que tem mania, então tem. assim... A Anne é exemplar, realmente, como deputada. É uma baita deputada, né? A gente acompanha os projetos. Esse projeto que acabou com os privilégios dos salários dos governadores é um projeto corajoso, enfrentou resistências, foi aprovando e virou um modelo nacional. Ô, né? Voltaire, agora falaram que eu tenho que me candidatar a governadora, né? Pra mostrar que eu quero ser governadora, não pela aposentadoria Mas eu tenho vitalícia. muita vontade de te ver no executivo. Não, mas um dia, tem tempo ainda. Não, ela é muito jovem. Que idade tá, Anne? Eu fiz semana 29, passada... 28. Pô, No dia 19... Fiz 27. No dia 19, a Anne completou. Eu fiz 27, tenho 8 como deputada, 4 como com 19. vereadora. Não, eu fiz... Boa
Boa Libriana, fez aniversário agora no dia 19. 19 de outubro, 38 anos. Então, parabéns pra Anne, né? 38 anos. Não. 38. 38 já. Parabéns, claro. Uma jovem, uma menina. Não. Uma menina. 38 são os novos... 20. 25. São os novos 20. Claro. Esses dias o filho da Cissa, uma amiga minha, falou assim: Tia Anne, quantos anos tu tá fazendo? E aí Não foi o filho da Gabi, o Vicente. O filho da Gabi, o Vicente, tem 6 aninhos. Chegou pra mim e falou: Tia Anne, quantos anos tu tá fazendo? Daí eu falei: quantos anos tu acha que eu tô fazendo, Vi? Aí ele: eu acho que tu tá fazendo 18. E eu: Vem na mega festa que é tudo por minha conta. Daí ele conta. falou assim: mas tu ainda tem cara de 15. Não, uma menina. Muito bonitinho. É jovem. Não é nova, ainda tem muito. Por isso que ela não tá pensando em ser Só de aparência. governadora ainda. Porque de experiência já tem uns 70 anos de experiência, né? Sim. Ô, Anne, falando sobre questões pessoais também. Peraí, tem que agradecer o presente que o Dami me mandou. Foi um carinho. Maravilhoso, Gostou? obrigada. Nossa, fiquei muito feliz. Que já bebeu? Não, ainda não. Ele me Não mandou... pode, né? Tá amamentando. Ele me mandou um espumante, 2 vinhos. Estão lá na adega guardadinhos, né? E só vamos abrir quando eu puder beber junto, né? Legal, fechou. Ótimo. E eu só mando pras pessoas os vinhos que eu bebo. Eu não... Sim, porque não tem sentido, né? Tu mandar um vinho que tu não sabe se é bom, né? Tu manda o vinho, tu manda uma espumante que tu não sabe se é bom, que bom. E essa data eu não tenho como eu esquecer, né? Porque por muito tempo essa data foi senha da minha internet. Que era da Min 1910, que é a data de nascimento da Anne, porque era a data de nascimento de uma ex-namorada que eu tive alguns anos atrás. Eu já te contei isso, né, Diogo? Então, por muito, não tem como esquecer mais. Mais especial, não esquece jamais. mais. Ele parou, aí ele não manda mais pra gente pra ex, agora não manda mais pra ele, é verdade. Tranquilamente, é verdade. Agora não é verdade. Quem era ex? O nome da ex? Não, melhor não falar, né? Corta, viu, diretora? Essa parte aí. Não, é mais um voto da Anne, tá sendo homenageada aqui. Depois eu mando um inbox pra ela botar na Anne lá, não tem problema. Você que é ex do Damin. de outubro. Vocês são foda. Mano, só qual é o nome? Pra gente mandar um abraço. Não, depois o voto dela vai... Com vermelho, né? Anne, possivelmente pré-candidata a deputada federal e conhecendo política, vai ser eleita, vai fazer uma baita votação. Amém. E aí, Anne? Como é que a Anne, esposa, mãe, dá tempo de se dedicar à família, tem essa cobrança? Nos conta aí dessa vida pessoal. Final de semana consegue descer na praça brincar com as crianças ali ou não? Tem que dar, né? Tem que dar tempo. Sai pra jantar com o marido. Isso não, né? Não. Falar a verdade aqui, não. Não, jantar fora a gente não janta. Não, a gente foi jantar no meu aniversário. Acho que fazia anos que a gente não ainda bem a gente não janta faz Foram uns onde? 10 anos. Foram onde? Qual é o restaurante que a Anne gosta? Não, eu gosto de... Todos. Nossa, de tudo que é coisa. Eu sou, assim, pra comida... Eu gosto de comida. Pizza gosta? Eu gosto de comer, eu como muito, né? Muito. Não foi à toa que eu ganhei 25 quilos. Na gravidez? Na gravidez. Nas duas. Não somados. Somados eu ganhei 50 quilos. 25 perdeu e depois mais 25. E mais 25. Então, assim, eu sou boa de garfo. E aí agora tô aí na batalha pra perder os 25. Mas assim, ó, eu tento buscar um equilíbrio. Já sempre tem aquela cobrança, né? De ser uma mãe perfeita, de tentar ser uma boa esposa, uma boa amiga, boa filha. Eu acho que a gente tem essa cobrança, assim, de tentar dar para as pessoas que a gente ama aquilo que a gente recebe delas, né? Então, eu me cobro muito, 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 muito. Os librianos são perfeccionistas, né? Apesar desse título ter ficado com os virginianos. E brabo. E chatos, né? Não, brabo. Nossa, libriano é muito Dizem que brabo. São bravos, sim, mas chato. Nossa Chato, senhora, é muito... É todo parceiro, todo é de perfeito. boa, mas é brabo. Eu sou bem perfeccionista, assim, exigente, sabe? Eu sou exigente, eu gosto que a coisa saia, assim. Então, eu me cobro de
de ser uma mãe, a melhor mãe do mundo, de ser muito parceira do meu marido, de estar junto com a minha mãe, de estar junto com meu pai, de ter esses momentos, Mas assim, com essa família. quantidade toda que tu trabalha, tu consegue chegar em casa e ainda escutar como é que foi o dia do marido? Porque às vezes eu te mando alguma coisa no WhatsApp e tu me responde 00:18. Sim, é que daí ele já tá dormindo, Tipo, meu eu pego Deus, o meu celular e... Mas daí vamos consegue lá. escutar, marido, conta aí como é que foi o dia. Tem paciência Não, pra tem, escutar? assim, a gente tá... Claro que com os filhos as coisas, né, mudam, né? É um turbilhão, ainda mais 2. O Pedro tá com 2 anos e meio. O Gabriel tá com 5 meses e meio. Então, tem, assim, uma função. Chega em casa, é uma maratona, né? Tem que dar banho, tem que organizar, dar mamar, botar pra dormir, e aí botar o Pedro pra dormir também. E às vezes ele quer comer uma coisa, às vezes já comeu na escolinha, então já ajuda bastante. Mas eu tento me dividir e tento não me cobrar tanto, sabe? Sim. Eu antes me cobrava mais, mas eu acho assim, ó... A perfeição não existe, ninguém... Eu nunca vou conseguir ser a mãe perfeita para os meus filhos. E o que é a mãe perfeita, sabe? Que eu fico me perguntando, o que é a mãe perfeita? Então, eu gosto do meu trabalho, eu me sinto feliz trabalhando, eu gosto do que eu faço. Então, se eu tô feliz dentro do meu trabalho, eu também tô feliz em casa. Então, isso se complementa. Eu tive que... voltei a fazer meus roteiros pelo interior do estado. Claro. Aí teve uma semana que, segunda-feira, saí 6 horas da manhã, fui pra Pelotas, Rio Grande, fazer um roteiro na região sul do estado. Voltei pra casa super tarde, era quase 11 horas. No outro dia, eu tinha que estar no aeroporto 13h30 da manhã pra pegar o voo das 5 pra Brasília. Então, cheguei em casa já, super cansada, toma um banho correndo, deita, dorme... Acorda 3 horas da manhã, vai para Brasília, voltei de Brasília no voo da noite, que chega aqui em Porto Alegre 11h30. Então, assim, cheguei em casa, eles já estavam dormindo, os 2 já estavam dormindo. Então, assim... Vai estourar mais um? Não precisa esconder, não precisa ter vergonha. Vai. Pode só pra vai que... Aí. Oi, só não joga em mim. Não tem problema. Essa é a Rosé. Tá. Então, assim... Pena a Anne não poder beber agora. Me chamem de novo. Chamaremos. Chamaremos aqui pra comemorar a eleição. Boa, fica gravado. Então, assim, eu acho que com todas as mulheres isso acontece. E o mais importante é ter alguém que vá dividir isso contigo. Sabe, o meu marido, ele é muito parceiro. Ele não me ajuda, ele compartilha. Isso é fundamental. A gente se compartilha. Quando ele tem que viajar a trabalho, eu também seguro as pontas, dou uma puxada no freio de mão e tal, e aí seguro a família. A casa. E quando eu tenho que viajar, ele também segura. Então, a gente é parceiro, a gente divide tudo, a gente compartilha a criação das crianças, então isso não fica pesado para mim. Então, eu acho que é isso. Então, as mulheres no mercado de trabalho, e a mãe no mercado de trabalho, seja qual for a profissão, é muito mais pesado quando a responsabilidade é da mãe e o pai ajuda. Sim. Sabe? O pai não pode ajudar, ele tem que estar junto, parceiro, compartilhando tudo. E ele assume. É que nem quando um homem fala, eu ajudo a minha mulher em casa, eu lavo a louça. Não, tu não tá ajudando, meu filho. Isso. Tu tá fazendo a tua parte ali, vocês dividem, vocês são parceiros. Não, isso é absurdo, assim. Então... Eu ajudo a minha mulher a lavar a louça. Acho que fez grande coisa o cara lavar a louça. Sim, pela casa que é de vocês, né? Mas tu não lava a louça também. A única coisa que eu não faço em casa é lavar a louça. O resto eu faço tudo. Banheiro, roupa. Mas louça não lava. Nossa, eu também não lavo a louça. Eu tenho fobia de louça... Eu odeio louça. Fobia de louça... Não, mas o meu problema com a louça, eu tenho alergia ao... Essa desculpa eu não usei. Eu também. Eu vou usar essa. Não, me dá uma coceirinha. Eu tenho um problema no ombro também, que eu não posso varrer. Não. Que eu não posso arrumar a cama. O meu primo fica, ai, a Anne não pode lavar que ela tem alergia. Não, mas aí quando eu lavo, claro que não, tem que lavar, né? Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Lavar mamadeira e tal. Deputada Anne Ortiz, 94 mil votos, deputada mais votada na Assembleia. Lava a louça? Pô, não, eu lavo a casa inteira, não só a louça. Amarra o cabelo, faz um coquezinho, claro, calça de moletom. Adoro. Tu sabe uma coisa que eu adoro? O aspirador de pó. Não tem. Eu tenho fixação pelo aspirador de pó. Não, eu acordo sábado de manhã, pego o aspiradorzinho assim, ó. E o João fala, marido tendo um AVC ali. Fala, para, pelo amor de Deus, para de limpar. E eu fico lá com o aspirador, eu gosto de casa limpa e eu mesmo limpo. Eu tenho cachorro, solta pelo pra caramba. Então, assim, o aspirador é meu parceiro. Dá xixi no marido, o quando aspirador deixa bagunçado. Não, eu
arruma, assim. Eu sei que se tá bagunçado é porque ele tá com as crianças. Então eu vou lá, arrumo, junto as coisas, tiro, jogo no cesto, enfim. A gente toca a vida da casa Do jeito junto, que dá. assim. Do jeito que dá. Às vezes, eu antes ficava mais nervosa quando a casa ficava bagunçada. Agora eu já relaxo, respiro, Até não tem bato a como, né? Com porta. 2 filhos pequenos, não tem como tu ficar... Mas, Não Dani, tem como. deixa eu te perguntar... A minha sala tem tatame colorido no chão e brinquedos Claro. espalhados Deixa por eu tudo. te perguntar uma coisa que não é uma curiosidade minha, é uma curiosidade do meu pai. Quando eu comentei com ele, eu digo, pai, conheci a Anne Ortiz. O meu pai trabalhou muito tempo no supermercado, no antigo supermercado do Sul. E ele me falou da tua relação com Sim. E aí eu fui dar uma pesquisada e ele falou pra ela, pergunta pra ela da dona, qual foi a representatividade da dona Assunción Ramacho Garcia de Ortiz na tua vida? E eu fui dar uma pesquisada. Sim, Assunción Ramacho Garcia de Ortiz. A minha avó... Bom, a minha avó é maravilhosa, assim, né? Eu tive uma relação com ela muito legal, muito parceira, de muita amizade. A minha avó foi uma grande referência pra mim, assim, como mulher. Então, ela era uma mulher à frente do tempo dela, que ela não era divorciada oficialmente, né? Mas ela e o meu avô não... Separados. Cama separada. Separados, casas separadas. separada. E aí meu avô teve, inclusive, casou de novo, teve um filho. Então, ela era... ela que tocou, né? Ela que tocava os negócios, ela que tocou o supermercado, assim, que eles... Começou tudo no bairro Cavalhada, né, em Porto Alegre. E aí o meu avô tinha comprado um terreno que um amigo dele chegou assim, ó, falar com quem entende comprar terreno aqui. Chegou com uma mapinha, assim, tipo, de loteamento. Tem um terreno aqui que quer comprar, onde é que fica? Lá em Quintão. Ele nem sabia onde é que ficava Quintão, não sabia absolutamente. Tá, bem que eu quero comprar um aqui. E comprou um terreno em Quintão, na beira da praia. E aí, um dia, vamos abrir um supermercado... Um mercadinho lá em Quintão. Não tinha estrada pra chegar em Quintão, não tinha luz em Quintão, não tinha água encanada. E aí, eles abriram um mercado lá. E não tinha luz. Então, o gelo... o meu pai, os meus tios contam que eles levavam gelo de Porto Alegre pra Quintão dentro de um furgão. E chegava lá, cortava umas barras de gelo enorme, cortava, depois a barra vendia pros pescadores. E aí mantinha também o que era de ficar, né, resfriado em isopor com gelo. E a minha avó ficou 10 anos lá em Quintão, morando por muitos anos dentro do mercado. Eles dormiam dentro nos corredores, assim, do mercado. E ela nunca botou os pés no mar, assim. Ela também não se permitia, né? Que hoje é o que eu falo sobre equilíbrio, né? Quando eu penso em equilíbrio, em dividir o meu tempo com ela os era meus só trabalho. filhos, ela era só trabalho. E aí, claro, depois, assim, mais velha, ela cuidou muito da gente, ela que nos levava pro colégio para fazer as atividades e tal. E quando eu tava na quarta série, quando eu fui pra quarta série, meu pai se elegeu prefeito. A gente morava aqui em Porto Alegre, meu pai e minha mãe, eu, meu irmão e a minha irmã, Laura, que nasceu em 92. E o meu pai se elegeu prefeito de Palmares. E eles foram para Palmares morar lá. A minha mãe, o meu pai já estava lá, foi a minha mãe. Qual partido e o meu era? irmão. Na época, o meu pai era do PTB. E eu não quis ir. Ficou com a avó. Eu quis ficar. E aí, o meu marido fala, pô, na quarta série já se governava. Não, vou morar sozinha. Vou morar sozinha. E a avó fazia toda a 10 anos vontade. de idade. Eu quis ficar. E a minha mãe deixou eu ficar. E eu fiquei em Porto Alegre, morando com a minha avó e com a minha bisavó. E não, ela não fazia vontades, nada. Ela era faca na bota, faca na bota. Chegava do colégio... E aí, tu acha que era, deita no sofá, dá uma cochilada? Não, Anne, levanta, vamos, pega um livro, vai ler. Ou então, não quero ler, não sei o quê. Então, vai lá no mercado, vai trabalhar. A gente trabalhava todos os verões. A gente trabalhava recolhendo carrinho, empacotando, pegando as sacolas e colocando lá no guarda-volumes, mudando o preço. Então, assim, a gente sempre trabalhou, sempre. Desde pequeno, a gente trabalhou todos os verões, porque a gente ia pra Quintão, né, no assunto de Quintão. E aí, no ano seguinte, daí eu fui para Palmares, morei lá com meu pai e com a minha mãe, estudei lá no Albano. E aí, a minha mãe e meu pai se separaram e a gente voltou para Porto Alegre com a minha mãe. Mas eu morei junto com ela, então eu tinha uma ligação muito com a minha avó, né? Muito forte. E aí, já na vida adulta, assim, eu ia seguido na casa dela. A gente
Ela foi minha aia de casamento. Ela entrou com as alianças, legal. assim. Foi muito lindo. Que ano isso? Que eu casei? É. Pergunta de nada a mim. Mas já disse até, a idade. Não precisa ser só o ano. Mas Pode ela ser, já pode disse- ser ela já o disse pode ser o a dia e idade. mês também. Não, gente, é que daí pra imaginar, não me lembro. Não, 2016. O maridão tá vendo, vai dizer, a Anne não... Não, 2016. Às vezes a gente esquece da data e lembra, assim, tipo, 20 dias depois. A gente já Casou. faz... Se é os dois, tá bom. Se é os dois, tá justo. Faz tantos anos que a gente casou, não lembrou, mas casei em 2016. E ela sempre foi muito parceira, assim. Então, quando ela faleceu, foi bem difícil, assim. E essa referência de mulher forte, eu sempre tive dela, assim. Uma mulher forte que não tinha... e aí, quando eu decidi entrar na política, assim... mas será que eu posso? Será que é pra mim? Será que... Então, assim, eu nunca pensei... mas não é lugar de mulher. Ou então... não vou, porque pode ser difícil Porque e tu tal. sempre teve o exemplo da avó Eu sempre tive um encabeçando exemplo. ali... E aí eu acho, e aí voltando um pouco no assunto das mulheres, eu acho que eu muitas vezes tento ser exemplo, sabe, para outras mulheres que têm aquela vontadezinha, assim, talvez de entrar na política, mas ficam, como é que eu vou fazer? Será que vai dar? Será que não vai dar? Como é que eu vou fazer com meus filhos? Como é que eu vou dividir com a minha vida? Enfim, e dá, tudo é possível. Se a gente se organiza, se a gente tem equilíbrio, tudo dá para fazer. Então, eu sempre tive ela como uma baita referência, assim. Minha mãe também é muito pegadora, vai, trabalha. Então, assim, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de ter na minha vida mulheres fortes. E a minha avó sempre foi a chefe da família, assim. Ela que era a organizadora lá. Era uma família Líder. totalmente voltada para ela, assim. Para a mulher, para a referência que ela tinha nas nossas vidas. E montou o que hoje é uma baita de uma empresa, né? O Assum é um supermercado grande. Ela que deu o início, o pontapé inicial. Se não fosse ela e o pulso firme dela, hoje... Com certeza a empresa não seria o que é. O Assum segue, o controle do Assum segue da família? É do meu tio, assim, já foi... eles se organizaram, né? E o meu tio, que é o diretor lá, que toca. Bacana, Que hein? máximo, é uma baita uma história. Baita história mesmo. Baita uma história. Você pode seguir o nosso podcast, vai passar aqui embaixo no @podcast e eu com isso. Pode seguir a Anne Ortiz também, qual é o teu Instagram, Anne? Ortiz Anne. Ortiz Anne. Joga lá no Instagram, @Ortiz Anne, me encontra lá. É tu mesmo que atualiza ou é a equipe? Sim, eu. É? Eu mesmo. Eu posto, eu respondo, comenta os stories. Qual é o teu Instagram? @Marcelo_Damin. @Marcelo_Damin. E @Voltaire.santos. Voltaire como é Voltaire. francês, né? Pra quem não sabe ainda, é Voltaire. Um francês, um italiano e um espanhol. É, A mesa tá eu europeia hoje. Ô, Anne, sendo bem franca... Sim, o meu pai é espanhol, né? Ele nasceu na Espanha. Eles vieram pra cá criança. Então, então a gente pode entender, Voltaire, que surgindo uma terceira via, no caso do Leite... Passar nas prévias. As prévias Eu acho dos que ele- tucanos. Acho que ele passa, Vamos de né? leite? Passa? Eu acho que sim. Eu acho que passa também. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que tem muito tempo ainda pra saber o que vai acontecer em relação a... Se as eleições fossem hoje, ia ter um problema sério. eu não sei. Hoje, assim, Tem que ver o que a cidadania vai fazer também, né? Tem que ver o que vai acontecer com o Mas eu cenário acho que pela nacional, né? independência que o cidadania dá, não tem muito o que o cidadania vai Mas tem que ver pelo cenário nacional, assim, o que vai acontecer, quem vão ser os candidatos, como é que vai se comportar. Eu votei no Bolsonaro, né, na eleição passada. Não votaria no Haddad de jeito nenhum. Mas... No Lula? Não, também, muito menos. O Lula devia estar preso, né? Não disputando a eleição. Tá solto Fazendo de esquema. campanha. Então, assim... mas o juiz Sérgio Moro, não sei o quê. Pô, mas o TRF4, inclusive, aumentou a pena dos crimes cometidos pelo ex-presidente Lula. Então, é isso. Tem que ter memória, não dá para esquecer essas questões. Agora, que o governo poderia estar muito melhor, isso é fato. Então, assim, eu, por exemplo,
sempre fui muito crítica ao comportamento da esquerda de tentar colocar uns contra os outros, nós contra eles, agora com essa pauta identitária, enfim. Então, assim, e aí a gente vê quem é mais radical, né? Porque o Bolsonaro não teve só o voto de quem é mais radical, teve todo mundo que não queria mais o PT, que não queria mais o Brasil... Era o remédio amargo. Sendo governado por quem liderava o maior esquema de corrupção já visto aqui no nosso país. Mas alimenta, entendeu? Acaba alimentando esse discurso, sabe? Então, eu acho que a gente tem que, agora, caminhar para um caminho mais... Um caminho do meio, sabe? Um caminho de respeito. Mais moderado. De não querer impor. Eu sou mulher... Eu não sou mais do que vocês, mas também não sou menos de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que é isso. É o respeito um pelo outro. A questão mais moderada. Isso não é muro. Isso é ponderação, sabe? Então, eu acho que tá tudo muito... As pessoas são muito reativas. Tá tudo muito à flor da pele, assim. Que a gente tem que buscar um outro caminho de pacificação para realmente a gente poder... crescer, sabe? Crescer e se desenvolver como país. Uma situação mais amena e conversar um pouco mais. E esse discurso, os extremos se alimentam, se retroalimentam disso. E é interessante só para ambos. Porque enquanto continuar os discursos extremos, se anula a terceira via, né? Enquanto continuar os discursos extremistas ali, e não vejo o tempo de se construir uma terceira via. Até pode surgir uma terceira via boa, mas os extremos brigando... vai acabar ficando foco nos dois, mídia pros dois, e tu vai ter que se posicionar para algum dos dois lados, né? Isso talvez seja um problema lá na frente. Não dá para dizer que a deputada Ana Ortiz é bolsonarista hoje, então. Não sou. Até porque eu acho... eu não sigo pessoas, eu sigo ideias, né? Eu não tenho... eu não sou vinculada a pessoas. Eu acho que o político, ele tem que ser fiel às suas ideias. E as bandeiras e os ideais que defende, não pessoas. Né? Porque as pessoas podem errar, as pessoas podem ter falhas ou caminhar em outros caminhos. Eu sou muito crítica, inclusive, às ações. Eu posso fazer um elogio a alguma ação que o Bolsonaro tenha feito, como eu também posso fazer a crítica. Claro. Sim. E porque se ele... não tiver de acordo com o que eu acredito, da mesma forma, o governador Eduardo Leite, da mesma forma, eu acho que ninguém é isento a críticas, né? Como muitas vezes as pessoas também podem criticar o meu trabalho e contestar, e tá tudo certo, faz parte do jogo. Agora, eu acho que a política, ela tem que estar afastada de paixões. A gente tem que fazer a política de forma racional. E eu sou muito fiel, né, às minhas convicções. Agora, as pessoas, elas estão ali, elas não é a elas que eu dedico a minha forma de fazer, o meu trabalho político, entendeu? Por exemplo, o fulano é bolsonarista ou é lulista, isso aí pra mim isso é paixão. Sim. Né? Então, isso é quase religioso, né? Yeah. Então, eu tô longe disso. Acho que a gente não pode idolatrar. A política não pode ter idolatria. A gente tem que estar trabalhando numa outra forma de fazer... Mas ontem tu postou uma alfinetadinha no governador ali. Será que não tá hora de tirar a máscara? Eu considerei, e aí, governador, vamos tirar essa máscara aí. Mas tu achou? Eu achei uma sugestão. Eu achei uma alfinetadinha. O Rio de Janeiro com 65 tirou. Capaz. Aqui com 90, governador. Não é alfinetada. É sugestão. Inclusive, fiz de forma formal essa sugestão para o governador. A gente tem algumas divergências, ICMS é uma das nossas divergências, e a questão de condução de algumas questões da pandemia. Então, assim, de fechar tudo, das escolas, das escolas de educação infantil. Então, assim, isso são algumas questões que eu teria feito de outra maneira. Levei para ele, né? Então, inúmeras vezes que a gente esteve reunido, sugestões que ele, algumas acatou, outras não, enfim. Mas e a questão das máscaras, né? De não ser mais obrigatório o uso de máscara em espaço público, em espaços abertos. Não tem sentido nenhum. Eu acho que não faz mais sentido nenhum. O Rio Grande do Sul tem mais de 75% da população
com o esquema vacinal completo e 90% com a primeira dose. Então, eu não vejo mais o porquê, né, usar máscara em local aberto. O Rio de Janeiro já adotou essa medida com 65%. E, no mesmo sentido, caminha o Distrito Federal e Santa Catarina. Rio de Janeiro já está planejando o carnaval, né? Rio de Janeiro já está se libertando para o carnaval. Acho que no Rio Grande do Sul também não vai ser o caso, mas lá eles já estão planejando o carnaval. Mas o Leite tem uma nota superior do Bolsonaro. O Leite tem feito entregas, né? O que para mim é importante são as entregas. Eu acho que é resultado, o resultado do mandato e, claro, tem uma nota superior. Porque não até porque não nas entregas do Leite tu tá junto ali também, não, e né? não se mede, e também não dá umas furadas, assim, que não precisa, sabe? Se mede numas divididas aí que não tem porquê. Não entra na briga dos outros lá no... O governador é malandro. O governador é esperto, é inteligente. Habilidoso. É habilidoso demais. Muito habilidoso. Habilidoso demais. Acho que cumpre com as... Com a liturgia, né? Com a liturgia do cargo dele, né? Algo que não acontece no presidente da República. Né? Embora... É uma longa discussão. Não sei se tu é fã dele ou não, mas... Não sou fã de ninguém. Eu sou fã da minha filha, do meu pai e da minha mãe. E da Anne. E da Anne. 94 mil votos, não vou ser fã. Tu é louco? Isso é um ponto muito interessante, né? Nós estamos ouvindo a deputada estadual Anne Ortiz, que durante esta entrevista aqui no @podcast Eu Com Isso, 90% de chance de ser candidata a deputada federal. Já é uma pré-candidata a deputada federal. Pela legenda, pelo coeficiente, quantos votos precisaria pela cidadania, Anne? Olha, a gente está organizando a nominata, né? O quociente eleitoral da última eleição foi 188 mil votos para deputado federal. E aí, estamos Exatamente o dobro. Estamos montando a nossa nominata. E aí, claro, isso depende muito da nominata e dos votos, né? Que a gente fizer, que os candidatos fizerem. Porque a cada 188 entra o primeiro mais votado. Então, a gente está reorganizando isso. O fim das coligações, que já foi experimentado na eleição de 2020, sim, já mostrou, né, que os partidos têm que se organizar, têm que colocar as nominatas completas. Agora tem aí uma questão nova, né, que é a possibilidade de federação. Claro. Então, a gente também tem que ver como avaliar. que as federações vão se organizar, né? Se o Cidadania vai fazer a federação, se o Cidadania não vai fazer a federação e com quem, né? Com quais os partidos, porque pode ser com um partido ou mais de um partido. Só que a diferença entre a federação e a coligação normal é que a federação ela vale por 4 anos. Não é uma coligação de ocasião daquela eleição. E tem que ser no Brasil inteiro, de cima para baixo, tudo. Todos. Então, assim, todos os partidos. Porque o que acontecia era uma salada de fruta, né? Lá coligava que não... Lá coligava que não. Aqui com esquerda, lá com direita. Aqui são parceiros, lá não são, entendeu? Aí tu via PSL coligado com PT em alguns lugares. E aí tu se via de tudo, né? Claro. Então, agora não. Agora... PSDB e PT, e, enfim, e às vezes eram parceiros, às vezes eram inimigos, oposição. Então, assim, agora não, agora é de cima para baixo. Se fizer a federação, vale para todos os estados e por 4 anos, né? Não só para essa eleição. Eu acho que... Tá confiante? Olha, eu tenho que estar, né? Eu tô confiante. Tá muito bem. Não tem possibilidade de chegar lá na frente, não deu pra montar a nominata e eu vou estadual de novo? Não vou, Damin. Na estadual não vou. Eu acho que eu cumpri com o meu trabalho. Mudar de partido também não tá nos planos, Não tá nos meus planos. Montando a nominata ou não, a Anne vai a federal. O que eu quero fazer é eleger uma bancada do Cidadania na Assembleia Legislativa. Eu fui deputada sozinha no primeiro mandato, fui deputada sozinha no segundo mandato. E a Assembleia, assim, os deputados que são os únicos deputados nos seus partidos acabam tendo algumas dificuldades que os deputados de partidos maiores não têm. Por exemplo, a gente não ocupa cadeira na CCJ. Então, a CCJ é a comissão mais importante da casa, onde todos os projetos
Tramitam, tem que passar por lá. Então, assim, aí tem que pedir pro parecer feito pelo relator da CCJ ser aprovado. Se tu não tem algum deputado ali, uma parceria, uma relação que tu construiu para pedir, o teu projeto tu vai passar 4 anos na Assembleia, ele vai passar 4 anos na CCJ. Sentado em cima. E não vai sair. Então, assim, tem essas dificuldades, principalmente projetos mais polêmicos, que são, né, os que eu mais gosto, né? Os que eu tenho mais afinidade. Então, assim, acaba acontecendo isso. Então, a gente procura, né? É importante para o partido aumentar a bancada aqui. Então, esse também é um dos meus desafios, construir não só a nominata para federal, mas também a nominata para estadual. E a gente está bem confiante, assim, no resultado. E, claro, a eleição é uma caixinha de surpresa. Tu só vai saber quando abrir as urnas, né? Agora, eu não vejo... Por exemplo, assim, óbvio que a gente tem que estar confiante, tem que estar otimista. Mas durante todo o meu mandato, eu sempre me mantive trabalhando dentro daquilo que eu me propus a trabalhar. Não tem nada, assim, de muito diferente, entendeu? Assim, por exemplo, que tem parlamentares que, eu sou contra aumento de impostos, mas daí chegou na hora lá, é da base e tal, tem aquela pressão e vai lá e vota. Eu não votei, eu sou da base do governador Eduardo Leite, fizemos campanha para ele, elegemos ele governador, porém, esse assunto é um assunto que... Diverge. Que a gente diverge, e eu disse para ele, lá no meu gabinete, sentado lá na nossa mesa, disse, governador, conte comigo para tudo, exceto para aumentar os impostos ou para manter a alíquota elevada, né? Exato. Anne Ortiz, a deputada estadual mais votada do Rio Grande do Sul, contando aqui todos os bastidores da Assembleia Legislativa, da vida como mãe, filha, esposa... E revelando alguns bastidores que os próprios meios tradicionais E para vocês entenderem pouco a quantidade que essa mulher trabalha, agora esse programa é gravado, né? A gente tá gravando, em seguida ele vai ao ar, né? Agora são 18 para as 10 e o assessor dela tá ali batendo no relógio, dizendo assim, vamos, porque a Anne Ortiz tem um compromisso às 10 horas ainda. Às 10 e depois ela vai embora. Não, às 10 ela tem uma entrevista na Rádio Guaíba até meia-noite, até né? meia-noite. Cancela lá, vamos ficar aqui conversando. Não, podemos, né? O assessor vai lá, representa, a gente fica aqui conversando. Mas, Anne Ortiz, deputada mais votada aqui da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, você também foi uma atleta, né? Ainda dá tempo de praticar esportes? Olha, agora dá... Eu faço 40 minutos por semana de atividade física. Por semana? Por semana. Mas faço, né? Zero. Anda de skate ainda? Não, eu não ando mais de skate. Não é de skate. Mas tenho lá meu skate. Meu irmão é skatista, né? Então ele que me incentivou, assim, a andar de skate. E tu vê quem vê, tu já toda viu arrumadinha. Já me viu andar de skate? Já internet, publiquei. Claro. Já, olha lá no meu Instagram, tem lá minha fotinho andando de skate. Descendo a perimetral. Que beleza. E eu andava bastante de skate, assim. Agora, eu fiz de tudo já na vida. Eu já fiz, balé, natação, dança flamenca. Balé. Porque como a minha avó nos levava lá na Casa de Espanha pra dançar. A última vez que eu dancei na Casa de Espanha, a professora, falecida já, a professora Tony, falou, chega, me mandou embora. Porque eu fui com a saia, né, de dançar, aquela saia de dança espanhola, de riff, sabe? Como é que é a dança? De riff com o tênis do skate? Assim, com castanhola. Faz? Não, e eu fui sem a castanhola. Ia ser maravilhoso. Levanta, passa bateado. Não, e eu fui com a camiseta do Grêmio. E com a saia. E a saia escorregava na camiseta do Grêmio. Pô, era uma tragédia. Eu botei a camiseta do Grêmio por fora da saia. Ela falou, chega. Chega. Não é pra ti. Pega o skate e vai embora. Vai fazer outra coisa. Aí eu fiz patinação. Aí me machuquei também na patinação, daí larguei. Capoeira também. Capoeira? Eu fazia capoeira. Fiz capoeira na capoeira natação. é mentira. Fiz capoeira Não. Capoeira é mentira. Um abraço pro professor Grande aqui, mestre Grande. Fiz capoeira com ele. Se perguntar pra 100 pessoas, as 100 não vão acreditar que a Anne fez capoeira. Fiz capoeira. Não tem, Ela tem toda uma malemolência. E eu fiz... Futebol. Não, futebol não jogava bem. Jogava handball. Handball, joguei muitos anos da minha vida handball. Com o Silvio, o Mauri,
Joguei lá no Lindóia há muitos anos. Joguei no Colégio São João também com o Pedro. Esporte de gente braba, né? Pedro Handball, Paulo. capoeira. Esporte de gente braba, Libriana. Não, uma atleta. Eu não sei como é que não Eu foi para as joguei muito, Olimpíadas. mas eu tinha o sonho de ir para as Olimpíadas, eu não né? sei como é que não tava nos Todo últimos mundo tem Jogos Olímpicos. E o de ir sonho pra- da Anne hoje, qual é? Ser governadora. Ser governadora do Olha, estado. um dia- O gráfico da Anne lá, Um dia o eu PowerPoint quero. da Anne. Um dia eu quero concorrer. Eu quero concorrer a governadora. E assim como jogador de futebol que tá começando. Handball. Não, mas eu digo uma metáfora, né? Do jogador de futebol que joga no Inter, dele vai pro Real Madrid. Europa. E ele quer chegar na seleção brasileira. Então a gente considera que seleção brasileira é o presidente da República, né? Tu ir pra Europa de ser governador e tua seleção brasileira é ser presidente da República. Quando a Anne dorme, bota a cabeça no travesseiro lá, que os filhos estão dormindo, o marido tá dormindo, a Anne termina de responder os WhatsApp lá depois da meia-noite, ela madrugada. deita. No planejamento de vida de Anne Ortiz, passa na cabeça o presidente da República? Não, Damin, vou te falar bem a verdade, assim, eu não faço planos a longo prazo. Só curto prazo. Só a curto prazo. Eu sei o que eu quero fazer o ano que vem. Sim. Mas, assim, eu não tenho essa... Planeja de 4 em 4 anos. Esse planejamento. Eu faço o meu planejamento pra próxima e quando eu deito na cabeça do travesseiro, a única coisa que eu peço, assim, eu quero muita saúde. A única coisa que eu peço é saúde pra poder, pra mim e pros meus filhos, pra poder ver eles crescendo com saúde, brincando. Isso pra mim é a coisa mais maravilhosa que existe. Eu nunca imaginei... Eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca imaginei que o amor pudesse ser tão grande, Tão assim. forte, É um né? negócio muito, muito transformador. E só tendo pra saber. Não adianta tu explicar, dizer, tu vai amar mais que tudo na tua vida. Eu não tinha medo das coisas, sabe? Eu não tinha medo de, sei lá, passar por alguma doença, alguma coisa, ou, enfim. E hoje eu tenho medo, sabe? Hoje eu tenho medo. Tenho medo de morrer e não ver eles crescendo. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa com eles mais do que tudo. Então, assim, é muito louco. Assim, hoje eu me transformei muito como pessoa e reforcei algumas coisas depois que eles nasceram, Porque assim. até 3 anos atrás ninguém dependia de ti. 4 anos atrás, hoje tu tem 2 Ninguém vidas que dependia de dependem mim. ti ali. E não só eles dependendo de mim. Eu também... Só de pensar que algo pode acontecer, eu sou meio neurótica, assim, com eles, assim, sabe? Leio algumas coisas, assim, acontece uma tragédia, alguma coisa, eu leio e me dói aquilo, choro. Daí meu marido fala, por que tu lê? E eu falo, não, mas... e até às vezes para evitar, sabe? Para conhecer, para saber melhor. E vou botar eles para fazer todos os esportes também, que nem eu fiz. Claro. E arrisco também no futebol. Pouquinho, assim, mas Joga bem uma bola pouquinho. com eles na praça. Sim, mas eu sou pior. Eu sou melhor no handball. Anne Ortiz, a deputada mais votada aqui do Rio Grande do Sul. Olha, numa entrevista muito bacana, sendo a própria Que Anne bate-papo Ortiz, né? maravilhoso, Sendo ela realmente. Foi. Eu até vou convencer ela a colocar todos os bastidores. Porque Ó, e quem quiser conhecer as minhas habilidades esportivas, Claro. né? Claro. Entra lá no Insta, vai ver. Eu fiz lá Arroba. Durante as Olimpíadas, eu fiz uns TBTs olímpicos, assim, né? Então, a Claro. Anne lá no skate. Eu vi, Aí, e também parabenizando com a os ganhadores galera de lá medalha. com a galera lá do handball. Que bacana, hein? Legal. Tuas considerações finais, Anne Ortiz. 1 minuto. Gente, bom, eu quero agradecer vocês Pois por é, esse de papo 0 a 10 super pro alto Bolsonaro ela astral. não deu nota. Pro governador Eduardo Leite ela também não deu nota, mas pro podcast... Não, o podcast é 10 Mas e pra tinha pizza é 11. pizza, Tá. né? Ah, ladroga! Muito bom! É Maravilhoso, foi muito bom estar aqui com vocês, de Legal. verdade, adorei. Que a gente possa fazer mais vezes, Claro. né? Tava Faremos. divertidíssimo. Dependemos da tua agenda. Pra nós é mais tranquila. A tua agenda que é Não, mais mas daí eu difícil. chego com o Pedro de novo aqui. Da próxima né? vez, deixa ele sentado aqui participando. Não Já imagina, ia ser bem Claro, tranquilo. Ele ia estar maravilha. aqui pendurado na TV. tem problema. Mas Ótimo. maravilhoso. Muito obrigada mesmo, viu? Adorei, sucesso. Foi excelente, assim. Acho um bate-papo super descontraído. Que bom. E Talvez o próximo a gente faça direto do gabinete da Anne lá na Câmara dos Deputados, lá em Estão Brasília. Lá em Brasília. Convidadíssimos. Vamos levar os microfones lá, levamos o bar. Será que ela vai nos receber lá, Claro Damião? que vai vai. subir? É, Não, pois é. acho Não que vai ter. Não, imagina. não. Recebe, né? Não, a gente pode já, tipo assim, fazer vocês serão os primeiros, a primeira entrevista. Vamos deixar agendado assim. pro dia 2 de janeiro de Não. 2023. Primeiro?
Primeiro deixa ela comemorar com a família no dia 2. Primeira entrevista, assim, a gente monta um estúdiozinho. Será que rola levar pra lá? Fala, Bárbara. Estúdio móvel, isso aqui também. Então, tá gravado, hein? Então, bora. Esse corte aqui vai ser o primeiro que a gente vai fazer. Promessa Obrigada. Anne, muito obrigado. E a gente deseja muito sucesso. Tu és iluminada e a gente tem certeza que tu vai chegar onde tu sonhas. Conta conosco também. Muito obrigada. E também aqui aproveitar, quero dizer que as pessoas precisam se envolver na política, sabe? Precisa, homens, mulheres, jovens, quem quer mudar as coisas. Eu acho que a gente precisa ocupar os espaços. Na política não existe espaço vazio. Então, assim, a gente precisa se envolver, precisa discutir política, precisa participar da política, porque isso é extremamente importante, porque é o futuro nosso que está em jogo, né? E a gente precisa tomar as rédeas do nosso futuro e poder conduzir da maneira que a gente quiser. Então, isso para mim fica o meu recado aqui pro pessoal. Porque muitas vezes, eu não vou participar de política. Quando eu entrei na política, política é coisa chata, não sei o que, não. Tem que participar, tem que discutir e mostrar que não é, né, um bicho de 7 cabeças, né? E que eu conheço sim. Exato. E se tu não sabe o que tá acontecendo, te levam pra qualquer lugar. Então é bom tu saber o que tá acontecendo. Exatamente. Anne Ortiz foi a deputada estadual mais votada aqui do Rio Grande do Sul, que contou a sua vida. Você pode ver aí no YouTube, no Spotify, no Facebook, em todas as plataformas, né, Damin? Exato. Um abraço, viu, Damin? Um abraço. Obrigado, Anne. Beijo, Eu Anne. que agradeço vocês. Obrigada. Valeu.